Olá, gente, eu sou Regina Oliveira E eu sou o Hugo Silva. e nós estamos aqui para falar para vocês sobre alguns temas super importantes dentro do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. E um desses são as crenças. Você sabe quais são as crenças que você carrega no seu dia a dia? Então, vamos falar de algumas crenças comuns. Talvez você se identifique com elas. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, ou então, eu não tenho dinheiro para nada. Não sou bom o suficiente para alguma coisa, não sei tudo o que preciso, não consigo aprender isso ou aquilo. Nunca vou alcançar, não consigo me organizar, eu não mereço sucesso, coisas boas. Não sei como posso resolver um problema. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Tudo isso são crenças e são crenças que nos limitam. Mas não significa que só existem crenças que nos limitam. Graças a Deus o nosso cérebro também cria e se mantém de crenças positivas. Minha família é minha família. O mundo está em crise, mas eu vou conseguir traçar o meu destino. São crenças positivas ou negativas, mas elas têm o mesmo formato, elas começam da mesma forma. E o que é crença partindo da própria palavra, né? Nós gostamos muito de usar a etimologia para ajudar você a entender. Crença é uma palavra que vem do latim, né? Ela combina uma forma do verbo acreditar, né? Credere, do qual acreditar possui duas raízes, né? Do indo-europeu, uma que é querde, né, que tem a ver com coração, cardio, né, e o de, que refere a colocar, né, dispor. Então, completando com o sufixo ência, né, que é a qualidade, como a ciência, que é a qualidade, então a gente pode dizer que, quando está falando de crença, a gente está colocando o coração em algo, né, está fixando esse algo do coração. Também parecido com decorar. Decorar é colocar no coração. Então, essa ideia de crença, ela é afetiva. Neste sentido, encontra-se estreitamente associada a ideia de fé. E aí a gente vai pensar, fé, então estão falando de religião, religiosidade. Não, gente, bora pensar assim, fé em si mesmo, fé no outro. Às vezes é muito mais fácil botar fé no outro do que botar fé em nós mesmos. Então, essa crença é, eu tenho fé em mim, eu tenho fé na minha história, eu tenho fé na força que eu carrego comigo, com minha ancestralidade e minha história, já que nós somos terapeutas sistêmicas, a gente não pode deixar de falar nisso. Nós não somos apenas o que aparentamos, mas somos tudo o que carregamos em nosso DNA. Então, se eu tenho uma crença que eu sou pipoco, eu sou pipoco. Mas se eu tenho uma crença focada só nos meus aprendizados e na ideia daqueles que foram excluídos do meu sistema, eu não vou chegar a canto nenhum. A crença, ela é fundamentalmente um estado psicológico, né? É um estado perceptivo. Esse indivíduo que está olhando, que está acreditando ou não, ele vai adotar, ele vai se colocar, se posicionar, né, de acordo com uma proposição, de acordo com uma premissa, né, de verdade, ou ainda uma opinião que foi formada com convicção ou que foi adotada do seu sistema. Mas a gente teria como identificar quando uma crença interna está agindo? Claro, uma grande sinalização podem ser os sentimentos, aqueles momentos que do nada a gente explode, a gente tem uma reação e essa reação ultrapassa a nossa consciência, a nossa coerência, né? Ali está mostrando que é uma forma que registramos com intensidade uma emoção ou uma crença, um trauma que está ali guardado e que a qualquer momento é acessado por um gatilho. E essas crenças, elas costumam ser incorporadas quando a gente se sente vulnerável. É bem interessante, porque a parte do cérebro que vincula as emoções ou dispara as emoções é muito próxima da área da memória. Então, quando algo é muito importante para a gente, quando algo mexe muito com a gente, ela também vai disparar o gatilho, essas reações emocionais, e as crenças têm essa qualidade. Então, vamos falar um pouquinho de como classificar as crenças. E existem 3 tipos que a gente pode classificar: as hereditárias, as sociais e as pessoais. As hereditárias, né, que é muita praia da gente, é aquilo que o indivíduo ouve dos pais
observa do seu sistema, recupera do seu sistema. Existem várias formas de você recuperar crenças, feliz ou infelizmente, né? Então uma frase como, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, ou então, os homens dessa família não vão para frente. Isso são questões, gente, que se repetem e que a gente pensa, não é com a gente, né? Quando a criança escuta, ou o jovem escuta, ele acha que é com a gente naquele momento. E essas crenças hereditárias não são. Vamos dizer assim, sobressai sobre todos os homens, cai sobre todas as mulheres. Então aquela frasezinha vai ali. Se não cai sobre todas, em cada geração tem uma que vai ser eleita para ser dito aquilo para ela. E esse movimento, né, mostra que é uma crença construída em um primeiro. Quem é o primeiro? Um ancestral ou uma ancestral que viveu algo e foi julgada. E naquele julgamento, daquela perspectiva, daquela visão, gerou uma crença familiar que vai perpassando o tempo. E isso afeta tudo, gente. Relacionamento, traição, briga por dinheiro, excesso ou ausência de regra, a forma de você comer, né, o que você sente que foi injustiçado ou não, vencer na vida, com grandes aspas. Tudo isso tem a ver com as crenças que a gente recupera, e muitas delas de nossa família. E é interessante quando o Hugo traz essa coisa da relação com a comida, porque a gente pode falar do nosso neto, né? A gente tem um neto que ele tem uma paixão por uma tia. E aí, toda vez que ele passa um tempo com ela, ele volta com várias certezas que não é bem assim que a gente percebe. Tipo, eu não gosto de queijo. Eu não gosto de queijo. Ele sai de casa comendo queijo, aí passa 10 dias, umas férias com ela. Quando volta, não quer comer queijo, não quer comer ovo, que são as crenças, né, as escolhas dessa tia. E ele toma aquilo como verdade e volta para as outras redes sociais como uma crença real. Aquilo ali não se come, aquilo ali não é bom. Aí quando a gente pergunta a ele, graças a Deus ele é criança, ainda dá tempo dele se perceber no que ele gosta e no que ele não gosta. E aí ele pode ancorar verdadeiramente o que ele gosta. Aí a gente faz, mas você não gostava do queijo derretido? Você não gosta de pizza? Aí ele, então, bora pensar, onde é que tá? Onde é que houve um movimento que você deixou de gostar? Aí geralmente ele diz, porque na casa de tia fulana, lá ninguém gosta. Sim, mas lá ninguém gosta não significa que você não goste. Mas vamos imaginar que Deus me livre, todo mundo morrer, ele vai morar com essa tia. Qual é a crença que ele vai ter? Ele vai ter a crença pelo aprendizado, certo? Que vale salientar que ela é veterinária, então ela tem algumas regulamentações alimentares pela própria história dela, que isso é super bacana, cada um tem o seu, porém cada um tem o seu. A gente acabou de dizer, e a gente precisa deixar que a criança tenha essas opções, para que ela não crie crenças. Toda vez que eu comer um peixe, eu vou correr o risco de morrer. Eu já escutei isso, por causa da espinha. Por quê? Porque um tio lá atrás morreu engasgado numa espinha. Pode ser que o tio nem tenha morrido engasgado com a espinha, mas para a criança ele foi socorrido naquele dia que estava comendo peixe que tinha espinha. Automaticamente ele faz a associação, eu não vou mais comer peixe. Então a gente precisa entender que essas crenças são criadas assim, no nosso dia a dia, e principalmente essas que são herdadas. Pois é, eu mesmo também, eu não gosto de peixe, ou pelo menos evito comer peixe, por causa da crença infantil de que eu seria vítima de uma espinha. Então, toda vez que tinha peixe em casa, era um trabalho minucioso de tirar tudo. E eu sempre comia uma farofa de peixe. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, que ele estava bem esmiuçado. E aquilo ali realmente não afetava meu paladar, terminou que hoje em dia eu tenho essa referência de dificuldade. Eu acho que o único peixe que eu como com mais tranquilidade é o sushi, porque é um filé, né? Então, assim, gente, prestem atenção, deem uma olhada em vocês. Quais são as crenças que vocês têm herdado?
crenças positivas e crenças negativas, tá? A gente também tem crenças positivas. Uma criança que escuta muito, isso é muito bacana, você é muito inteligente, você é muito sabido, você encontra a solução para tudo. Gente, essa criança, ela vai se fortalecendo dessa crença e futuramente ela não vai olhar as objeções da vida, as dificuldades da vida como situações que não podem ser solucionadas. Ela vai pensar, como minha avó dizia e eu aprendi, se é um problema tem solução. Então, eu não vejo e não tenho dificuldade de lidar com o problema, porque eu digo, calma, eu ainda só não achei a solução. Uma crença positiva que a minha avó de minha deixou em mim. Então, quais são as tuas crenças? Quais são as crenças que os grandes construíram para você e nessa construção você vem mantendo? Tenta descobrir como um aluno nosso disse que na família dele só come peixe em posta. E aí ele achava que todo mundo tinha que comer peixe em posta. Né? Ele contou um fato que ele viu num curso que ele fez. E na questão, quando foi perguntar à família por que lá só se comia peixe em posta, a resposta foi, porque a gente não tinha uma travessa grande, então a gente tirava a cabeça, o rabo e partia em postas. Não é porque era a única forma de fazer. Então, quais são as crenças tradicionais do teu sistema? Isso aí é uma dica bem legal e vocês vão morrer de rir com as descobertas. Mas existe outro tipo de crença, que são as crenças sociais. E como é que são essas, Júlio? Essas têm a ver com as redes sociais, com as mídias, com a imprensa, com a tua religião, com o grupo político que você segue. Enfim, são as crenças desses grupos maiores e que você termina impondo sobre a sociedade. Né? Por exemplo, o mundo é perigoso, ou os ricos são mais felizes. Amizades não são confiáveis. Eu escuto tanto isso. Quantos clientes dizem para mim, mas olha, amigo não é uma coisa confiável. Em todo canto que eu ando, todo mundo diz, um dia já foi traído por um amigo. A questão é, essa pessoa era um amigo? Era um conhecido? Era um colega? O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode generalizar. E as crenças sociais têm uma tendência de serem generalizadas. E isso dificulta a nossa forma de se relacionar no mundo. Elas trazem esse efeito que toda a crença tem, né, que é resumir. Eu uso uma crença para resumir, para não ter que pensar muito. Então, eu vejo um perigo, é um perigo, eu vou resolver, não vou examinar aquele perigo. Então, quando você olha uma pessoa e você diz, opa, isso aqui é perigo para mim, eu estou usando uma crença, pode não ser. E é a partir desse julgamento que você vê nas mídias sociais, o famoso tribunal da internet, né? O que acontece? Alguém faz algo que dentro do seu parâmetro social é questionável e você já vai lá e tem uma crença sobre ele. Já julgou, já carimbou que aquela pessoa merece ser cancelada. Pronto. Uma crença social justifica toda essa rede de cancelamentos que a gente vê hoje em dia. Dentro das crenças sociais, a gente pode também encontrar as culturais, que são divulgadas, né? E que são muitas vezes distorcidas. Mas vê que legal. Aqui no Brasil, no Ocidente, tem um tipo de corpo que se acha ideal. Muito já se mudou, gente. Mas quando eu era mais nova, era assim, aquele padrãozinho da magrelinha, alta, do cabelo liso e por aí vai, ok? Hoje, graças a Deus, muito disso se mudou. Mas se a gente for na Jamaica, a gente chega na Jamaica e a gente entende que um homem rico é aquele que é casado com a mulher que é grande, né? E aí eu posso dizer que é obesa. E tá tudo bem, é lindo e maravilhoso. Se a gente for para a Grécia, a gente vai ter histórias dessas mulheres. A gente vê isso nas pinturas, né, dentro de igrejas. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Presta atenção e toma cuidado. Essas crenças sociais, elas precisam ser analisadas. Porque senão a gente vai andando, né, pela vida sem ter as nossas próprias ideias. E é triste dizer, a grande maioria das nossas ideias não são nossas. São incutidas durante a nossa vida na nossa cabeça e muitas reforçadas pela mídia. Então, essas crenças sociais precisam ser vistas. Porque da mesma forma que a gente pode dizer, isso é bem interessante, o pessoal diz assim, o pessoal de Pernambuco, eles são muito fechados, eles não dão brecha para ninguém, né? Concordo, eu sou pernambucana.
Eu também. A gente adora receber. A gente é uma festa na nossa casa e na nossa família. Nas duas famílias aqui, a gente recebe e na nossa casa a gente recebe muito bem. Então, isso não é uma verdade. Não generalizem. Experimentem, investiguem e decidam a escolha de vocês sobre cada ponto. E aí vocês vão desmistificar muitas e muitas crenças e vão se divertir com isso. Mas existe uma outra crença, outro tipo de crença, que seriam as crenças pessoais. E aí, Hugo, as crenças pessoais? As crenças pessoais é justamente quando você, a partir desse contexto social e familiar e das suas experiências, vai construindo o que você entende que é você ou é sobre você. Você vai ter, claro, uma grande parte de hereditariedade nisso aí, porque você começa a sua vida com pai, com mãe, com vó, com algum cuidador, com algum grande, e as crenças dele, obviamente, você recebe, né? A psicanálise diz que você recebe o superego de seus pais, ou seja, aquilo que é o sensor, aquilo que está certo, que está errado, isso. Você recebe dos seus pais pelo convívio, mas também por outros caminhos que a gente sabe muito bem, que a genética e a epigenética estão aí trabalhando. Então, todo esse processo ambiental, junto com as tuas experiências individuais, com a sua historicidade, vão construindo aquilo que a gente entende que está certo, que está errado, o que a gente chama de gosto, o que a gente chama de estilo, tem a ver com isso. Então, não, eu não gosto de usar roupas escuras. Não, eu não gosto de comer tal e qual comida. Não, eu acredito que eu preciso fazer as coisas desse jeito e não daquele jeito. Né? Eu uso carro, eu não uso carro. Todo esse tipo de pequenas qualidades e defeitos que a gente vai vendo sobre a gente, né, que a gente chama de idiosincrasia, é justamente essas crenças pessoais. E claro, aí vai somar alguma coisa do tipo, eu não dou certo, eu dou certo, tudo dá errado pra mim, tudo comigo é com mais esforço, e algumas dessas que vão moldando a nossa vida, né? Então vem as questões aí, né? Eu mereço, não mereço, sou capaz, não sou capaz. Então percebam, gente, capacidade ou incapacidade, como é que ela pode ser medida se muitas vezes ela nem é tentada? E a gente cria esse movimento sem tentar ver se a gente pode ou não, porque se a gente tem isso como crença limitante, ou os homens do meu sistema não conseguem, eu sou um homem, automaticamente eu não consigo. Eu não consigo concluir as coisas. O meu pai também não concluía. Isso não é bacana. Seu pai é seu pai, você é você. Você é filho do seu pai e de sua mãe. E seu pai é filho dos avós, dos seus avós. Então, compreenda. Isso quer dizer que vocês não são configurados da mesma forma. Regina, mas você falou da hereditária. Sim, a hereditária sempre vai interferir na pessoal. Porém, como o Hugo falou, a pessoal, ela vai sendo reforçada, que vocês, se seguem a gente ou se não seguem, dá uma olhada nas outras lives que a gente já fez, por um script de vida. E esse script de vida, ele foi gerado de 0 a 7 anos. E é herdado de antes do teu nascimento. Então, muitas coisas aconteceram, você foi lá fabricado, nasceu, ali naqueles 7 anos foi vivendo, aprendendo com certas questões, criou um script de vida. Agora imagina a gente viver num script de vida criado por uma criança de 7 anos. Não tem cabimento. Essa criança não tinha maturidade emocional para fazer as escolhas. Ela interpretou muitas coisas de forma errada ou pela metade. Mas é assim que a gente vive. Eu vivo, ele vive, você vive. Então, o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a identificar esse script e dentro desse script compreender que existe uma diversidade de crenças. Então, essas crenças é que dificultam o nosso movimento para a vida. Agora, eu escolho. Eu posso me pautar nas crenças positivas, bem consciente e reforçar, como eu posso fazer de conta que não sei, porque a partir do momento que você está vendo a live, você já sabe, vai se enganar se quiser. Então, e não analisar e fazer um estudo. Quais são as minhas crenças pessoais? Quais são as crenças sociais? Quais são as crenças hereditárias que eu ando seguindo a minha vida e que está me atrapalhando? E aí eu escolho mudar ou não. E essa parte que a Regina está trazendo, ela é importante
Porque as crenças, elas afetam as nossas decisões, né? Da mesma forma que algumas decisões vão afetar as crenças existem para tomar essas decisões de forma mais simplificada, mais reduzidas. Então, essa crença interna, ela vai ser baseada nas nossas representações mentais pessoais, né? Na nossa forma de ver o mundo, que é esse padrão que vem construído desde a infância. E é tão interessante que se você pegar dois irmãos, até gêmeos, isso. E fizer um questionário com cada um, isso já foi feito, isso é pesquisa. Os posicionamentos, as perspectivas que cada um tem sobre a vida não são iguais. Então, as suas crenças não são exatamente iguais, né? Claro, se pegar cultural, se pegar hereditário, sim, vai ter, claro, a família é a mesma. Agora, a forma que você interpretou aquilo que você recebeu e criou as suas próprias crenças, isso é individual, né? Então, é importante a gente entender que também a gente pode classificar, né, as principais crenças. Quais são as formas, a nível de forma? Então, existem crenças sobre a identidade, crenças sobre a capacidade e crenças sobre o merecimento. Se vocês entenderem, investigarem isso em vocês e conseguirem transpor isso, e você vai se liberando delas, você vai reconhecendo de quem elas são e você vai vendo como elas caminham. Ou em terapia, você pode reconhecer o seu terapeuta e ir trabalhando individualmente, uma a uma. Mas bora entender, imagina, crença de identidade, né? O que seria isso? Capacidade, ser capaz ou não ser capaz, ser merecedor ou não ser merecedor de algo. Isso tem um peso que paralisa a nossa vida. Então bora partir para a primeira. Quais são as crenças de identidade? Qual é a sua autoimagem? O que é que você acredita que pode, que não pode, que é a tal da síndrome da Gabriela, né? Para quem, os mais jovens talvez não conheçam, mas a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, né? Assim como, nasceu como. Isso é a crença de identidade. E o que é mais legal, porque você não tem noção. Na hora que você chega para um cliente em consultório e você pede a ele memórias da infância, eu não lembro muito. Tá, então me conta aí a história dos teus pais. Não sei quase nada. E a história dos teus avós? Sabe que eu não sei nem o nome? Identidade, gente, é tudo isso, é uma construção, é tua história. Então como é que você diz que você é tal coisa se você não consegue construir o caminho que foi feito da tua existência? Então saber da tua identidade é saber da tua história. Então procura saber. Não é só o que você viveu ou o que falaram para você. Por que se mentiram para você? Se a tua geração é uma geração que foi implantada muita mentira. Se tu mora num estado, num país que também tem milhões de coisas lá complicadas e confusas, certo? Se a tua família, pronto, já não é a tua família porque tu foi adotado. E aí, faz como? Para ter identidade. Tenho que saber da minha história. Mas se eu sou adotado e sei que sou adotado, porque aquele que não sabe sofre alguns tormentos, porque tem mais dificuldade de se identificar, porque sabe que é uma mentira. Ele sente que a história dele é uma mentira, mas ele não sabe nem por onde ir, nem para onde ir, e nem tem coragem nem de perguntar se é ou se não é. Então fica mais difícil. Mas dentro da nossa história, aproveite os seus velhos. Olha, o grande segredo, a grande sacada é: quem é o meu tio mais velho? Quem é a tia-avó que está viva, das minhas velhinhas? Vai lá, pergunta sobre tua história. Sempre lembrando de dar o desconto do que ela está falando dentro da vivência que ela teve. Porque da mesma forma que você teve essa criança, aquele que você vê mais velho, seu pai, sua mãe, seus avós, tios, todos também tiveram uma criança. E essa criança existe dentro dela. E a gente vai falar isso em outro momento. Mas é importante que vocês entendam quem sou eu. Ou melhor, quem estou eu? Não é eu. Estou é melhor do que sou ou é. Eu estava pensando aqui, Regina falando, e eu me lembrando dos relatos das pessoas que migram de estado, que migram de país, e o peso dessa identidade, né? Quem sou eu fora do meu país? Quem sou eu fora do meu grupo de pertença? Né? E aí, mesmo no meu grupo de pertença, quem sou eu? Esse sou estacionário, ele é meio que uma ideia.
ele é meio que um conceito. Ele não existe de forma real, por assim dizer. Então, eu estou, talvez seja mais honesto. Essas crenças de identidade, elas dizem respeito a como a gente percebe o movimento de ser, de se tornar humano, né? Então, quando eu estou aqui fora de minha família, né, usando esta nova roupagem, quem sou eu? Então, por isso que eu estava falando da ideia do migrante, né? Aqui nesse outro país, quem sou eu? Eu tive a experiência de ir num bairro comercial esse final de semana, e nesse bairro comercial tem muita gente de outro país. E você percebe a diferença daqueles que chegaram há pouco tempo, porque eles têm uma comunidade relativamente grande aqui na nossa cidade, e daqueles que estão chegando agora. Os que estão chegando agora, eles têm uma forma diferente de tratar de negócio, tratar com pessoas. E os que estão há mais tempo, que já dominaram a língua do português, também começaram a dominar a forma de se portar. Então, eles parecem, a meu ver, isso é uma leitura bem pessoal, mais doces, mais comunicativos, mais afáveis. Claro que para a cultura deles, o ser afável pode ser do jeito que eles são entre si e tal. Para essa pessoa que está no outro país, como é que é isso? A gente também atende clientes que estão morando em outros países, né? E a forma como eles se veem e veem os nativos do país onde eles estão é bem interessante e rica. Então, o que é que sou eu, ou o que é que eu entendo como minha identidade, a despeito do que eu visto, a despeito dos meus sinais identitários do meu corpo, a despeito da minha cultura, né? E é importante isso que o Hugo está dizendo, porque quando a gente viaja, a gente percebe isso, né? E nós temos várias formas de sermos vistas fora do Brasil, né? Algumas não são bacanas, principalmente com relação às mulheres, mas eu fui identificada num país, numa viagem que nós fizemos, simplesmente pela forma que eu sorria e pela forma que eu me emocionava numa loja, vendo alguns objetos feitos em oliveira, porque meu sobrenome é Oliveira, e para quem não sabe, é dessa árvore que surge esse sobrenome. E como a gente trabalha com isso, tudo que aparece, né, de forma da genealogia, do DNA, a gente se encanta. E aí eu muito emocionada, e eu não falo nada em inglês, ok? Muito menos em grego. E aí o Hugo foi se comunicando com a senhora que estava atendendo, e a senhora muito emocionada pela forma que eu estava reagindo, e perguntou ao Hugo de onde nós éramos. E quando o Hugo disse que nós éramos do Brasil, ela se emocionou e ela pegou um terço e me deu de presente, um terço de oliveira, né? Pela forma que eu emocionei ela caminhando pela loja. Então, nós temos isso, nós temos essa identidade. Agora, claro que isso não é só do povo brasileiro. Isso é Dona Nininha em mim, né? Isso é a minha avó em mim. Isso é uma cuidadora mostrando a vivência. Isso é uma cuidadora que eu tive quando criança, que eu chamo de minha Gugu. E a minha Gugu, ela me tratava com muito amor e ela mostrava como tudo era muito valioso e o brilho das coisas na vida, de todos os presentes e de possibilidades de encontros e desencontros. Então, juntou, né? Ser brasileira, ser neta de vovó Nininha. Eu falo tanto de Bivó Nininha para meu filho que de vez em quando eu chamo ela de Bivó Nininha, mas de vovó Nininha, e também ser cuidada por minha Gugu. Essa junção, mais o desenvolvimento da minha vida enquanto terapeuta, fez de mim essa pessoa que sorri, que se encanta com cada detalhe da vida. Isso é uma identidade. Então, as pessoas que conhecem Regina têm uma imagem de Regina. Tem a imagem dessa Regina e de uma outra Regina, que é a Regina braba, pontual, né? Que é muito impositiva, e tá tudo bem ser assim. Nós vamos melhorando essa identidade, né, de quem somos, porque não tem essa, eu vou morrer do jeito que eu sou assim, pronto. Não é bem assim. A gente tá aqui, sim, para evoluir, para melhorar, né? Para sair dessas birras de criança, eu sou assim, pronto, do adolescente rebelde, né? Ou do estado parental, que a gente fala tanto em outras lives e que vai voltar para falar para vocês entenderem e mudarem a vida de vocês. Eu tô na minha adulta.
E na minha adulta eu digo sim, eu posso aprender muita coisa, eu tenho muita coisa para mudar. Por isso que nós não somos, estamos. Quem me conheceu há 10 anos atrás não conhece mais a mesma Regina. Quem conheceu o Hugo há 5 anos atrás já não é mais o mesmo Hugo. Essa ideia que nós temos de identidade, quem eu sou, preciso me encontrar, tá? É uma construção do dia a dia. Mas o mais importante é cada dia se tornando mais humano. Isso é o objetivo de você conhecer você. E aí você vai saber onde está a sua luz, onde você brilha. E aí você pode reforçar, mas também vai identificar a sua sombra. E vai acolher essa sombra com amor para que ela possa se transformar. Então, isso é um caminho, tá?